Mais uma vez aqui eu estou para falar da palavra do Senhor. Hoje eu vou começar a dar o estudo porque Jesus falava através de parábolas. Diz a palavra do Senhor: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando naquela época Jesus falava através de parábolas, diz a palavra do Senhor que os discípulos se sentavam para ouvir os ensinamentos de Jesus. Aquele que estava limpo de coração e puro de mente sentava e procurava ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Só aqueles que viviam para Jesus compreendiam por que Jesus falava através de parábolas. Por quê? Porque é dado os mistérios somente para aquele que tem sede da palavra do Senhor. Eu vou ler no Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ali os discípulos perguntando para Jesus. E ele respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele que é isso concedido, porque é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para isso aquele que é concedido. Para quem que é concedido? Para aquele que tem ouvido e ouve a palavra, para aquele que tem olhos e lê a palavra, para aqueles que procuram seguir os ensinamentos de Jesus, o que ele dizia naquela época. Então diz a palavra do Senhor, é o início do estudo que eu vou dar para você, porque Jesus falava através de parábolas. Para você compreender as parábolas, eu estou começando a explicar por que Jesus falava através das parábolas, porque é dado os mistérios para todos aqueles que é concedido conhecer o reino dos céus. Quem é aquele que tem sede, diz a palavra do Senhor, de justiça, aquele que ouve, aquele que guarda no seu coração, aquele que bebe da água que é Jesus, aquele que tem ouvido para ouvir os ensinamentos que diz a palavra do Senhor. Vou ler o 12. Vou passar para o 13. Por isso lhe falo, disse Jesus, por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Porque vendo não veem. Vê que Jesus estava ensinando por parábola, mas não queriam ver. Ali eles estavam vendo, ali as pessoas que estavam ao redor, mas não queriam os ensinamentos de Jesus, mas não queriam compreender, não queriam ver. Diz a palavra do Senhor, se afastavam. Por isso que Jesus disse, é dado o mistério para aquele que quer. Diz a palavra do Senhor, conhecer o reino dos céus. Aquele que quer, ouve e aceita. Diz a palavra do Senhor. Ouve e nem entendem. Ouvem a palavra do Senhor, vê muitos mensageiros, homem de Deus, falando da palavra de Deus, mas não entendem. Por quê? Porque não tem sede da palavra de Deus, porque não quer Jesus, porque não quer compreender. Por isso que ele diz que é dado o mistério do reino de Deus, porque aquele que tem um mistério, Deus na vida, ele ouve. Ele enxerga, ele compreende, ele aceita, diz a palavra do Senhor. O 14, de sorte que nele se cumpre, diz a palavra do Senhor Isaías. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que dizia o quê? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo compreendeis. Entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Olha o que diz o profeta Isaías. Ouvireis com os olhos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, diz a palavra do Senhor. Então diz a palavra do Senhor que o mistério é ouvir, ver e aceitar, diz a palavra do Senhor. Isaías diz, ouvindo com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Isaías, ele era certo nas profecias dele, quando ele era usado para levar as pessoas para o arrependimento. O 15, porque o coração, disse Isaías,
porque o coração desse povo está endurecido de mau grado. Ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendem com o coração e se convertam. Eles não querem ouvir e nem compreender o coração, porque se eles ouvir e compreender com o coração, como diz Isaías, eles vão se converter, eles vão ouvir e compreender com o coração, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, diz a palavra do Senhor. Em Marcos 4:10 diz assim, nos diz: os que perguntavam, diz a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, não era em Marcos 4:10, não era só os 12, diz a palavra do Senhor em Marcos 10, em Marcos 4:10 diz assim, os que perguntavam não foram apenas só os 12, diz a palavra do Senhor, mas aquele que andavam com os 12, não era só os 12 discípulos, mas aqueles que andavam com os 12 discípulos, por quê? Porque tinham sede de ouvir as parábolas do Senhor, e esse é concedido o reino dos céus, o mistério de Deus. Eles compreendiam porque ouviam, diz a palavra do Senhor. Eles se interessavam nele, em Jesus, pediam para Jesus Cristo explicação de suas parábolas. Não era só os 12 que sentavam para ouvir, mas aqueles que andavam com os 12, eles pediam para Jesus as explicações da parábola do Senhor. Por quê? Porque eles queriam libertação, eles queriam uma nova vida, diz a palavra do Senhor. E nesse momento eu digo para você, procure ouvir a palavra do Senhor, procure enxergar aquilo que diz a palavra do Senhor, para que o seu coração venha se converter.